Olá, sejam bem-vindos ao blog Desenho A. O meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos falar sobre cor ambiente. E para contextualizar o que é cor ambiente, vou falar um pouco sobre o movimento impressionista. A cor é um dos elementos estruturais da linguagem plástica. Dá-nos profundidade, dá-nos contexto, ajuda-nos a ter uma leitura do desenho e da pintura também. Esse é um dos pontos que vamos falar. Também sobre que suportes são os ideais para trabalhar, dependendo daquele que é o nosso objetivo. E vamos falar sobre estudos ambientes com cor, mas isso é a nossa proposta no final. Vamos começar aqui com Claude Monet. Foi um dos mais destacados pintores da sua geração. Continua a ter um destaque enorme na história da arte, porque foi ele um dos originais impressionistas. De facto, o nome do movimento artístico do século XIX tem como base um dos quadros de Monet. Aqui vemos o seu autorretrato com boina. E aqui está, Impressão Sol Nascente, 1872, o primeiro quadro impressionista. Primeiro, eles já tinham feito experiências antes, e digo eles, porque não era só o Monet, outros do seu grupo de influência também experimentaram no impressionismo, e mais à frente falaremos sobre alguns desses pintores. Mas, então, em 1872, o Monet apresentou para um dos salões este quadro com o título Impressão Nascer do Sol. O nome impressionismo deriva desta impressão nascer do sol, mas inicialmente foi um termo depreciativo utilizado por um crítico de arte para descrever o trabalho de Monet. A realidade é que, apesar de não ter inicialmente sido bem recebido, os impressionistas começaram a ganhar um pouco de tração no mercado de arte do século XIX, do final do século XIX, em França e em Paris, principalmente, o que os tornou muito famosos, e hoje em dia ainda falamos sobre um conjunto grande de pintores impressionistas. Mas o impressionismo tem a ver com a cor e tem a ver com o ambiente e a forma como eles procuravam captar a paisagem. Na realidade, eles quebram com os cânones da época, que vinham do Renascimento. Portanto, tivemos o período renascentista, depois o maneirismo, barroco, rococó, neoclássico, tudo isso, até ao romântico e mesmo o realismo. A forma como a composição era feita, a forma como os materiais eram trabalhados, não variava muito. Tinha mais a ver com temáticas, com regras de composição e outras coisas, mas o impressionismo quebra totalmente, pelo menos na forma plástica como eles trabalham a tinta, como trabalham a luz. E, no fundo, é isso esse é o tema fundamental do impressionismo, a luz. Os impressionistas tentam captar a luz com a sua técnica. Eles baseiam-se nas descobertas do século XIX e anteriores ao século XIX, que criaram a área da física, que é a óptica. E essa área da óptica levou ao desenvolvimento da fotografia, levou ao desenvolvimento também da tipografia e das artes gráficas, pelo menos na parte das impressões. E daí o nome Impressão Nascer do Sol, ou Impressão Sol Nascente, também costuma aparecer dessa forma. E o que eles procuravam era imprimir rapidamente na tela um momento de luz, captar a luz daquele instante, um bocado como uma máquina fotográfica. Isso implicava que a técnica de pintura que eles utilizavam tinha que ser mais rápida, tinham que pintar no exterior e teriam que utilizar técnicas que iam para além do claro-escuro tradicional.
E já vamos ver um pormenor aqui da Mulher com Sombrinha, de 1875, em que fazemos aqui um zoom a esta parte do quadro para observarmos melhor a textura e a técnica que era utilizada com pincel. Mas tentar captar a impressão fugaz da luz e das suas qualidades num determinado momento. Uma das coisas que os impressionistas também evitavam era o uso da linha e o do pigmento preto. Apesar de não serem todos, porque apesar de eles terem um conjunto de regras que seguiam no geral, havia sempre alguns artistas que contornavam um pouco as regras. Quer pela técnica que usavam, quer a nível, por exemplo, do uso da cor preta. Temos aqui o detalhe em que conseguimos observar pinceladas soltas. E estas pinceladas soltas procuravam criar um efeito de fusão. Ou seja, eles procuravam um fenómeno que existe na luz, em que duas cores que se complementem, por exemplo, o amarelo ou o azul, elas não são cores complementares. Mas pronto, duas cores primárias como o amarelo e o azul, à distância vão se fundir para criar tonalidades verdes. Portanto, eles exploravam esse fenómeno da mistura óptica, fazendo estas pinceladas soltas que depois, à distância, porque o quadro seria sempre visto a uma determinada distância, iria induzir à tal mistura óptica e criar tons completamente diferentes. Portanto, ao olharmos aqui, quase que vemos pinceladas aleatórias sobre a tela, mas quando voltamos para trás e vemos numa dimensão mais pequena, vemos que algumas das pinceladas são flores, outras são os caules das plantas. Há aqui tons de azul que se vê aqui em detalhe, mas que à distância eles vão se fundindo e tornam-se mais esverdeados por causa da presença do amarelo. Mesmo na cor branca do vestido, nós vemos pinceladas e tonalidades de azul para refletir um pouco a cor atmosférica e não só. As cores que nós vemos na realidade não são planas, não é? A não ser que sejam pintadas como aqui o cenário. Mas nós vemos sempre nuances e variações de cor. Essas variações de cor, antes do impressionismo, eram trabalhadas segundo a lógica do claro-escuro. Com o impressionismo, usaram os tais princípios ópticos da mistura óptica. Então, temos aqui um exemplo de Renoir, perto do Lago 1880. Uma das coisas que os impressionistas também fizeram foi alterar a temática. Aí basearam-se um pouco nos realistas e fugiram daquelas temáticas clássicas da mitologia grega, da mitologia romana, os temas religiosos, e pegaram nos temas do realismo de Courbet e de outros realistas, incluindo o próprio Manet, que era realista e depois passou a impressionista. Os temas variavam. Tínhamos paisagens com pessoas simplesmente a falar ou em situações ociosas. Nisso não eram tanto como os realistas que poderiam pintar as pessoas a trabalhar no campo, ou os britadores, ou outro tema desse género. Os temas impressionistas andavam sempre muito, às vezes em situações boémias, em situações mais mundanas, festas, cenas bucólicas de um qualquer domingo à tarde, e não tanto o pintar a classe operária como faziam os realistas. Mas, por exemplo, a paisagem, que foi sempre considerada um bocadinho uma arte menor dentro da pintura, era muito explorada pelos impressionistas, porque a paisagem tinha a luz. E o tema central do impressionismo era, de facto, a luz. Todas as composições eram um bocado subalternas
à luz. O que interessava era aquele instante, a luz daquele momento. Temos aqui um exemplo de Degas. Degas era daqueles que às vezes subvertia um pouco as regras. Vemos que ele utiliza preto, mas ele trabalhava a pastel. É diferente da pintura ao óleo dos seus parceiros impressionistas. Mas o que nós podemos observar nestes pastéis do Degas é o detalhe e o pormenor. A técnica impressionista está lá, a mistura ótica está lá, mas o detalhe é relativamente à técnica de pastel, que é uma técnica difícil, ele conseguia um pormenor enorme nestas obras. Outra coisa que poderemos verificar a nível da composição que os impressionistas utilizavam, e vamos voltar outra vez um bocadinho à mulher com sombrinha, tem a ver com o ponto de vista. Por norma, o ponto de vista renascentista era centrado, tínhamos a perspectiva central, tínhamos o cenário montado para a demonstração da cena e do tema. Mas, por exemplo, aqui temos um plano contrapicado. Portanto, temos uma vista de baixo para cima, quase fotográfico. E, de facto, eles vão buscar muito à fotografia no que diz respeito à composição. E porquê é que eu voltei para trás? Porque o Degas faz exatamente o oposto. Temos um plano contrapicado, é visto de cima para baixo, que também não era um plano muito comum antes dos impressionistas. Temos aqui uma cena em que, lá está, a dita perspectiva central, mas este quadro de Frederic Bazille tem uma particularidade, ou várias. Temos Manet a segurar aqui o pincel, o próprio Frederic Bazille, aqui este mais alto junto à tela, a segurar a paleta. Quem pintou o Bazille na tela foi o próprio Manet. Este senhor a tocar piano é um compositor famoso da época e os três cavalheiros deste lado especula-se, porque não estão muito definidos, que sejam o Renoir, o Monet e o Astruc, que é outro pintor impressionista. Um pequeno detalhe, esta natureza morta que aqui está era uma natureza morta do Monet, que o próprio Frederic Bazille lhe comprou numa altura em que o Monet estava com algumas dificuldades financeiras, porque nós temos muita imagem e vamos ver, por exemplo, a história do Picasso e alguns destes pintores impressionistas, ou do próprio Van Gogh, que viviam muito, alguns deles viviam quase na miséria e a arte nem sempre lhes pagava o custo de vida. Às vezes pintavam sobre a mesma tela e reciclavam telas porque não tinham dinheiro para os materiais. Mas alguns, nem por isso. O Frederic Bazille tinha o seu ateliê numa das zonas nobres da cidade e que dividia com o Renoir. Portanto, eles não tinham propriamente problemas financeiros porque tinham famílias que os apoiavam. Mas isto é só uma à parte. Aqui, em relação à técnica impressionista, esta tela é de 1870, está ali uma gafe, mas para além de conseguirmos observar vários quadros aqui e os vários artistas, a composição é quase uma composição clássica. E a técnica impressionista aqui ainda está no início, mas conseguimos ver que não é um quadro típico romântico, ou se calhar aproxima-se mais do realismo, sendo pela data, mas mostra um momento histórico em que vários artistas se juntaram e criaram um movimento, neste caso um movimento impressionista. Porque, se repararam, o primeiro quadro impressionista, a impressão Sol Nascente, é de 1872. Portanto, aquilo era 2 anos antes do início ou do assumir o impressionismo enquanto movimento.
Bem, o interesse na captura da luz levou Manet a realizar diferentes séries de quadros do mesmo ponto de vista, a horas diferentes do dia, mesmo em alturas diferentes do ano. Temos aqui, como podem ver, a cena é a mesma, o ano é o mesmo, 1899, mas reparem que a luz é ligeiramente diferente. Aqui temos algumas sombras que não vemos aqui, temos uns tons mais azulados que não se vêem daquele lado. E há um processo interessante com o Monet, que já no início do século XX ele começa a perder gradualmente a visão. E é interessante porque ele começa a desenvolver cataratas. As cataratas são visíveis na obra dele, porque a definição dos quadros vai-se perdendo. E há uma altura, 1920 e pouco, ele é operado a uma das cataratas e retiram-lhe a lente e a cor dos quadros muda nessa altura. Mas isso é um à parte. Bem, então, estes estudos centrados na luz revelam não só a mestria de Monet, como pictoricamente os elementos formais e conceptuais da linguagem visual. São alterados e afetados nas diferentes composições. Tem aqui da série Palheiros, 1890. Percebemos que é uma hora do dia em que o sol está muito baixo. Conseguimos ver as cores quentes a dominar o quadro, quase na totalidade. Temos alguns tons frios a equilibrar a composição, principalmente aqui deste lado. Mas temos aqui várias versões da mesma paisagem, 1890, 1891. E aqui temos de manhã, aqui temos verão, aqui temos o bright sunlight, portanto, à luz do meio-dia, com luz muito intensa. E conseguimos ver as variações das cores, aqui mais nos vermelhos e nos amarelos, aqui o fundo com cores, tonalidades mais frias, aqui muito mais nos tons de verde. Portanto, estas séries de quadros que os impressionistas fizeram, estão a ver que ele fez muitos palheiros. No inverno, com neve, a diferentes horas do dia, e nós conseguimos observar as várias cambiantes da luz, as várias nuances que ele coloca nos quadros ou nas obras, e como a cor é importante na composição e, acima de tudo, a luz, como é que ela afeta a composição na pintura e no desenho. Camille Pissarro foi outro pintor impressionista. Também tem uma série de pinturas na Boulevard de Montmartre. Tem pinturas à noite, tem pinturas de manhã, quando chove, sem chuva, ao pôr do sol. E podemos ver como as cores alteram a composição e a leitura que temos da obra, não é? Reparem a diferença entre este pintado à noite e como é que ele representa a luz e a cor na parte mais baixa do quadro, e aqui tudo o equilíbrio que ele cria entre a luz, as luzes artificiais e a escuridão do céu. Duas outras perspectivas de Montmartre, manhã nublada, e vemos que não há sombras, as cores são pardacentas, há uma certa melancolia representada pela luz uma luz da manhã sem sol. Temos aqui outra em que vemos aqui a projeção da luz solar, a cor sobre as árvores e sobre os telhados. E a diferença entre as duas é abismal. Portanto, na composição, a luz é fundamental para a representação. Temos aqui um último exemplo de Alfred Sisley. Entre 1893 e 94, ele pintou uma série de quadros da igreja de Moret, e vemos mais uma vez o efeito na cor que ele registou, e aqui nestes dois em mais detalhe.
Provavelmente as horas do dia poderiam nem ser muito diferentes, considerando a posição da sombra, mas suficientemente diferentes para aqui termos cores quentes e tons mais amarelos e mais vivos, e aqui a luz muito mais intensa, a pedra torna-se muito mais esbranquiçada. Poderia até ser feitas em alturas diferentes do ano, daí também a intensidade das cores ser diferente. A nossa atividade, vamos fazer estudo dos ambientes, e aqui eu fiz estas composições a diferentes horas do dia. Portanto, comecei de manhã, em que eu baseei o trabalho em fotografia, portanto, quem tem tempo pode ir criar a sua composição e depois vai lá de X em X tempo e faz um desenho, ou então tira fotografias durante o dia e depois faz uma seleção e pode desenhar em diferentes horas do dia. Trabalhei só grafite, com várias durezas diferentes, e aqui também os desenhos foram feitos com tempos diferentes, sendo que este é um desenho mais longo, mais cuidado, demorei mais tempo a fazer. Este é um esboço rápido, menos de 10 minutos, foi quase o captar só do geral com o traçado rápido, e podem notar aqui pela linha e como a sombra foi tratada e tudo. E depois temos aqui também outro desenho, também um pouco mais lento, mas reparem que eu procurei não utilizar, por exemplo, o esfuminho e esbater e retirar linhas. As linhas têm expressão, ficam lá, como aqui na ameixa, porque dão caráter ao desenho, mas conseguimos perceber, assim, desta forma, as diferentes cambiantes da luz, horas do dia. E é esse o exercício que vos vou propor hoje. Portanto, façam estudos rápidos, um bocado neste registro aqui deste lado, 5 a 10 minutos, explorem a variação da luz e a variação das cores. Podem utilizar lápis de cor, ou pastéis secos, ou brush pen. Eu trabalhei com grafite, mas não quer dizer que não levem o exercício para além da grafite e não explorem a cor com materiais riscadores, como lápis de cor ou outros. Podem também fazer o mesmo tipo de registro a caneta preta, aqueles marcadores de espessuras diferentes, e usar a espessura das canetas para trabalhar a linha e a textura. E também podem utilizar, por exemplo, a tinta da China aguada para fazer também fazem primeiro, por exemplo, um esboço rápido e depois fazem uma aplicação à tinta da China mais contrastante. Estes estudos podem ser complementados através de registros fotográficos, como falei há pouco, e no caso deste aqui, peguei na câmara fotográfica, num tripé, para não mudar a posição da cena, e tirei as fotografias, várias fotografias ao longo do dia. Mas podem fazer pequenas variações, como vimos nos quadros do Monet. Ele não pintava os fardos, os palheiros, sempre da mesma forma. Portanto, a cena geral e o sítio é que era mais ou menos o mesmo. Portanto, a ideia é tentar captar a luz e as cenas durante o dia. E pronto. Tal como em fotografia, estar na hora certa e no local certo pode dar ao fotógrafo a oportunidade de captar um momento único. Aqui, no desenho, é um bocado mais difícil, mas se nos habituarmos a desenhar com alguma rapidez, conseguimos captar esse tipo de situação. Portanto, assim também acontece no desenho, especificamente no desenho à vista, em que as condições ambientais podem dar a quem desenha um bom modelo ou não. Desenhares o mesmo assunto sob diferentes circunstâncias ambientais vai ajudar-te a desenvolver o teu sentido de análise e de síntese. Portanto, é tudo por hoje. Partilhem os vossos desenhos, #estudo em casa, #desenho A. Obrigado por assistirem e até à próxima.